Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia em João 14. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós lemos aqui, Senhor, a Tua palavra. Nós te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus, ele veio nessa terra para salvar o perdido. E quem era o perdido? Todos nós estávamos perdidos, desgarrados, longe de Deus, sem esperança. E Jesus, ele veio a este mundo sabendo qual era a sua missão e como ele poderia e que ele teria que fazer para nos salvar. Quando ele veio e passou ali perto de João Batista, João Batista, ao olhar para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, o que era feito com os cordeiros? Era o sacrifício. O que é que foi revelado ali a João Batista? Está aqui, está aquele que vai morrer pelos nossos pecados. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que vai morrer por nós. Quando Jesus foi ali batizado, quando Deus mostrou isso a João Batista, ele já sabia, ele veio para isso. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida em resgate de muitos. E quando Jesus, ele fala aqui nessa palavra, ele sabe que muitas vezes na vida nós iríamos passar por situações difíceis. Ele sabe que aqui nesse mundo, esse mundo caído, muitas coisas às vezes não acontecem do jeito que a gente espera, e nem do jeito que Deus quer também. Sabia disso? Ou vocês pensam que Deus aprova o roubo, o crime, a prostituição, a droga? Não, Deus não gosta disso não. E por que tem isso no mundo? Porque tem o pecado, e a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E essas coisas que afetam esse planeta não são da vontade de Deus, por isso que são pecado. É por isso que há tanto pecado, há tanta coisa ruim que acontece nesse mundo, porque é um mundo afastado, distante de Deus. Porque se esse mundo, se fizesse nesse mundo a vontade de Deus como é no céu, isso aqui seria o paraíso, a gente estaria no céu já. A gente estaria como Adão no paraíso. É ou não é? A gente seria Adão no paraíso. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, nós seríamos e viveríamos como Adão e Eva no paraíso de Deus. E é por isso que Jesus disse assim para nós, ele diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não se perturbe, não. Porque a gente às vezes fica meio apreensivo, não fica?
Quantas vezes a gente fica perturbado, né? Turbado, a gente fica triste, a gente fica assim pensando, meu Deus, onde é que vai dar nisso? É ou não é? E aí é só você olhar para Jesus. Jesus diante de Pilatos. E Pilatos disse para ele, não sabe que eu tenho poder para te soltar, tenho poder para te crucificar, para te matar ou para te libertar. E Jesus disse, nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Mas agora o meu reino não é desse mundo. Então Jesus nessa palavra ele diz para nós, não se turbe o vosso coração. Crede em mim e crede também em Deus e crede também em mim. E ele diz, na casa do meu pai tem muitas moradas. Jesus foi preparar uma casa para mim e uma casa para você. Ele falou, eu vou preparar lugar para vocês. E a nossa promessa não é para este mundo. Muita gente pensa que vai seguir a Jesus e a recompensa é aqui e agora. Tem muita gente que espera em Jesus somente nessa vida. E o apóstolo disse, se nós esperarmos em Jesus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque na verdade, nós esperamos em Deus na sua promessa. E a sua promessa é a redenção da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, a redenção desse planeta. Deus estará trazendo essa salvação que atingirá o ser humano, atingirá o próprio planeta. No futuro, essa terra será um paraíso. Amém? Se você ler lá, você vai ver que depois da grande tribulação prevista aqui na palavra de Deus, haverá a batalha do Armagedon, e de terminada a batalha do Armagedon, onde o mal será destruído, o diabo será preso, os maus serão destruídos, e vai começar o milênio, 1000 anos de governo do Senhor Jesus e da igreja sobre o planeta, 1000 anos de paz. Ainda vem o juízo final, e depois vem a nova Jerusalém, e depois a eternidade. E Jesus disse, olha, o que ele está dizendo aqui? Olha, coloque a sua esperança naquilo que é eterno, naquilo que dura para sempre. Porque quem de nós pode garantir a nossa vida, a nossa existência? Quantos de nós sabem quanto tempo a gente fica aqui? Nós não sabemos. Não é verdade? Mas Jesus disse, na casa do meu pai tem uma casa para você. Eu vou preparar uma mansão para você. Ele diz, na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou preparar-vos um lugar para que vocês estejam comigo lá. Amém? Então qual é a promessa de Deus? Por que é que os discípulos de Jesus, os apóstolos, suportaram tanta contradição? Por que é que eles suportaram perseguição e morte e não negaram a fé? Porque eles estavam de olho na recompensa e na eternidade. Então eles sabiam que o que Jesus tinha oferecido valia mais que a vida, valia mais do que tudo que pode haver nessa terra. Eles sabiam que a herança não era aqui e que a vida verdadeira começaria lá. Então, eles foram fortes e firmes e permaneceram fiéis até a morte. Muitos deles enfrentaram espada, enfrentaram perseguição, prisões, feras.
mas eles estavam de olho na recompensa. Jesus disse: olhe para a promessa, a vida é eterna. Essa não para, essa não acaba, essa é para sempre. Amém? E ele disse: se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse: olha, eu vou voltar. Jesus prometeu que ele vai voltar. Um dia Jesus voltará, rasgando estes céus. Ele aparecerá nas nuvens dos céus em todo o planeta, e ele arrebatará a sua igreja para encontrar com ele nos ares. E diz aqui a palavra: estaremos sempre com o Senhor. Amém? É a promessa. É a promessa de Deus. Aí ele diz: agora vocês sabem, vós sabeis para onde eu vou. Ele diz: olha, vocês vão para onde eu vou. Ele diz: mas Senhor, disse o filho de Tomé, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que a gente vai saber o caminho? Porque ele disse: olha, vocês sabem para onde eu vou e vocês sabem o caminho. E o Tomé, que era aquele mais incrédulo, ele disse: Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Ele não entendeu, né? Não sabe para onde o Senhor vai e também não sabemos o caminho. E Jesus disse para ele assim: olha, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para a vida eterna. Jesus é o caminho para as mansões celestiais. Jesus é o caminho para que nós entremos na promessa que Ele nos fez de eternidade. E aí, irmãos, a gente enfrenta o resto. O que vier, a gente enfrenta. Amém? A gente enfrenta o que vier. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E às vezes a gente fica aflito, né? Às vezes você fica aflito, você fala: ai Jesus, e agora? Não é? A gente não é super-homem, não, né? A gente é ser humano de carne e osso, que nem todo mundo, né? E às vezes a gente treme, né? Mas quando nós olhamos para a promessa de Deus, quando nós olhamos para aquilo que Jesus veio fazer, Ele disse: eu vim salvar e buscar o que estava perdido. Eu vim salvar e buscar o que estava perdido. Quem? A gente, a nossa alma. E Jesus disse que Ele veio para nos salvar, o ser humano completo. Porque o que se perdeu foi tudo, foi a alma, o corpo, a alma e o espírito. Mas Jesus veio para salvar-nos, o homem total. Porque tem muita gente que pensa que a salvação é só da alma. Não, a salvação é da alma, do corpo e do espírito. Por que do corpo? Porque vai haver uma ressurreição. Se o corpo não fosse salvo, não tinha ressurreição. A gente já estava lá em espírito com Jesus, não é? Depois que morresse. Mas não. Haverá um dia da ressurreição em que os nossos corpos serão ressuscitados da sepultura. E Ele vai chamar desde o primeiro que creu em Deus, desde Adão, Abel, desde os primeiros que creram em Deus. Deus vai trazer novamente e vai dar a eles um corpo. E diz aqui a palavra de Deus que no dia em que soar a última trombeta, que for ouvida a voz do arcanjo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, juntamente com eles. Eles que estavam mortos e ressuscitaram, e nós que estivermos vivos, seremos transformados em corpos celestiais, imortais, como o do Senhor.
E aí diz a palavra de Deus que isto, ele está falando disso aqui, isto que é mortal, se revestirá da imortalidade. E isto que é corruptível, que envelhece, que fica doente, se revestirá da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revestirá da imortalidade, é o nosso corpo. Então se cumprirá o mistério que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? É a ressurreição daquele que creu em Jesus, daquele que entrou por este caminho, por este que conheceu essa verdade e recebeu esta vida que é eterna. E então esta salvação do corpo, da alma e do espírito. E não somente isso, porque o príncipe deste mundo será julgado, será preso, será lançado no abismo, porque tudo pertence a Deus. E um dia o mal não mais perturbará, ele estará preso no abismo, estará jogado no inferno. Amém? E já está derrotado. O mal, o maligno já foi derrotado na cruz do Calvário. Quando ele achou: agora eu ganhei, ele é o Filho de Deus, eu vou matar ele ali, né? Usou o Império Romano. Interessante que os judeus entregaram Jesus para Pilatos, porque eles achavam assim que eles eram crentes, né? Então eles não podiam matar ninguém, né? Aí eles terceirizaram o serviço. Entregaram Jesus para Pilatos, para que Pilatos matasse Jesus. Ele falou: não, a gente não pode matar ninguém. A Bíblia diz que a gente não pode matar. Mas Jesus veio para isso. Jesus disse: vocês pensam que vocês estão fazendo alguma coisa comigo? Eu vim para salvar o perdido. Jesus sabia. Quando Jesus foi para Jerusalém, ele sabia que ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes. Depois os sacerdotes o entregariam para Pilatos, ele seria crucificado. Mas ele também sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos, e ele está vivo. Hoje Jesus está vivo e ele tem poder para nos dar a vida eterna. Amém? Graças a Deus. Então, irmão, se você enfrentar qualquer dia algum revés, olha para Jesus. Olha para Jesus. E você vai ver que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele nos prometeu a vida eterna, a ressurreição, eternidade, imortalidade. Que Deus abençoe a você, a sua família, e que em qualquer situação você saiba que aquilo que ele prometeu é muito maior do que os seus problemas. Amém? O que ele prometeu é muito maior que os nossos problemas. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Amém.